Boa noite, bem-vindos aqui no perfil. Mais um domingo, nós aqui juntinhos para falar sobre alimentação com a nutricionista Marise Bart. Hoje nós vamos falar sobre a energia dos alimentos, a energia Yin e Yang. E você, sabe se você é mais Yin ou Yang? E sabia que pode complementar na alimentação? Se você tem deficiência de Yin, você pode complementar a alimentação com alimentos que são mais Yang. Quem vai explicar sobre isso é Marise Bart. Logo em seguida ela já vai estar entrando aqui ao vivo. Eu quero agradecer pela presença de vocês e dizer que esse vídeo, essa live está sendo gravada e vai estar disponibilizada no Facebook e no YouTube. Para quem depois quiser compartilhar e fazer o teste, vai estar gravado e você pode acessar depois. Boa noite, Marise. Então, agradecer sempre a presença de vocês, o seu tempo em fazer essa imersão para dentro de si. E a alimentação, ela é muito importante para a melhora de tudo na nossa vida, nosso bem-estar, nossa atividade com os outros, porque o nosso emocional também tem a ver com a nossa alimentação. E hoje, nessa live, o que a Marise vai trazer, que na alimentação você pode regular até se você é uma pessoa que engole mais sapo ou que é mais reativa. Você que aí acha que está engolindo questões, né? Alguém fala uma coisa, tu não aceita e engole. Isso te prejudica. E você sabia que tem alimentos que vão estimular você a ter um posicionamento? Olha minha gatinha aqui, que incrível! Então, vamos chamar a Marise. Complicada, minha gata hoje tá bem alterada aqui. Vamos chamar a Marise Bart. Boa noite, Marise. Oi. Boa noite. Tu viu a minha gatinha aqui 2 vezes, invadiu aqui a nossa... Isso é bom sinal, que a live vai ser boa, ela vai gostar. 2 vezes chegou, invadiu aqui, até me desconcentrei aqui. Marise, te agradecer esse assunto muito interessante, esse teste, né? Tão importante para a gente identificar características nossas. E pela alimentação, tu consegue equilibrar essa energia, né? Muito fantástico. Uma coisa de fácil acesso, né? Ali pra gente, que é os alimentos, a gente pode controlar muita coisa. Pode equilibrar muita coisa, né? Sim, e a gente, enfim, que estuda, né, a medicina tradicional chinesa, a importância desse equilíbrio da energia Yin e a energia Yang, né? O Yin ligado ao feminino e o Yang ligado ao masculino. E tem mulheres que são muito Yang, elas têm essa energia exacerbada, né? Sim. Aqui. E que interessante que ela pode, através dos alimentos, buscar esse equilíbrio. Ou até o contrário, né? O homem que é mais Yin, né? Mais passivo ali, Sim. fica mais introspectivo, ele poder despertar essa energia Yang dele com a ajuda dos alimentos. Muito bem, Marise. Grande prazer te ter aqui ao vivo nas nossas lives. Eu que agradeço a oportunidade, né? Ter convite para a gente fazer e sempre procurando trazer esses temas para o pessoal conhecer realmente a importância, além, é claro, do básico que a gente conhece da alimentação, nutrição, mas mais ainda a confirmação de que realmente os alimentos são essenciais, né? E eles modificam, sim, para mais ou para menos a nossa vida. Sim, muito interessante. Esse questionário, a pessoa pode ali identificar através das características dela, né, Marise? Exatamente. Quando eu estava lendo essa questão do Yin e Yang, né, dessa filosofia chinesa que eles trabalham, essa questão da alimentação, eu comecei a juntar uma coisa complementa a outra questão da Ayurveda, que a gente falou na live passada, sobre a nutrição Ayurveda, né? Essa do Yin e Yang é quase a mesma coisa, só que a Ayurveda é lá da Índia, é dos indianos. E essa questão do Yin e Yang
é chinesa, né? Só que elas se complementam, elas acabam tratando da mesma maneira, só que uma é indiana e outra é chinesa. Então, eu estava comparando as duas e eu cheguei a essa mesma conclusão que elas trabalham a mesma coisa. Só muda o local onde é que foi realizado, né? Sim. E é interessante, né, Marisa, a profundidade que para esse povo, para essa, enfim, essa particularidade desse povo, entender que o alimento é uma energia muito mais do que a caloria, que a Sim. alimentação ela pode mudar até teu estado emocional, né? Ali no teste eu estava lendo que tem características tipo do yin, né? De engolir sapo, aquela pessoa que é mais passiva. E a gente sabe que o câncer ele tá ligado a mágoas, né? Então, olha só, Aguardar, né? Receber. isso, olha só quanta coisa a melhora através dos alimentos, quanta coisa os alimentos podem fazer para nós, em vez de só nos nutrir ou saciar nossa fome, né? Aí entra na beira essa questão que tu falou, que eu sempre gosto de colocar, né? Será que a gente nos alimenta ou nos nutre? Então, o alimento tem um papel muito mais importante do que só saciar a fome. Ele nutre justamente nesses sentidos, tanto de energia, tanto na nossa saúde vital, né? Então, é esse o Sim. papel dos alimentos, muito mais que somente matar a nossa fome, né? Mas isso é bem cultural, né, Marise? Esse povo assim do Oriente, ele já tem essa Aham, tá. característica de o alimento ser algo muito maior do que saciar a fome, né? Eles já Pode ver, têm. né, que, por exemplo, aí tem os indianos, que a gente viu, né, que tem essa valorização dos temperos, dos alimentos. Tem os japoneses também, são muitos assim ligados à alimentação. E os orientais, que nem tu falou, os asiáticos orientais, eles têm muito essa coisa da saúde pelo alimento e pela longevidade. Então, eles priorizam muito a qualidade de vida, né, a longevidade. E aí tem os japoneses, os chineses e os indianos que trabalham bem essa questão. E em relação à saúde, à vida, à longevidade, né, dessa vida com qualidade, a gente percebe que na Índia, né, o índice de Alzheimer é quase zero. Isso é um estudo, assim, é uma É, informação científica. E é relacionada à alimentação, né, Marise? A com qualidade certeza. dos, dos temperos, das especiarias que eles O utilizam na poder. alimentação, o poder. Dá uma boa noite para o É, pessoal, a Carolina, olha a Paula entrando, boa boa noite, noite. bem-vindos. E, por exemplo, os japoneses, eles que criaram a filosofia do alimento funcional, que agora está bem na moda a questão da nutrição funcional, eles que trouxeram mais um poder, mais um benefício que os alimentos têm, né? Essa potencialidade através da alimentação funcional. Então, os japoneses trouxeram isso, os chineses vão trazer o yin e o yang, e a macrobiota. A macrobiota é quase a mesma coisa que essa filosofia do yang e yin. Então, muita gente pode conhecer também por macrobiota. É. Uhum. E os indianos, a questão da Ayurveda, né, dos temperos e das especiarias também, juntando todos uma coisa só, na verdade, né. Sim, muito bem. Marise, fica Aí, à vontade de começar aí. Eu vou só acenando pro pessoal aqui, dar um oizinho para eles. A tá, Rosana. eu vou só dar uma dica para o pessoal, que esse assunto, né, ainda, apesar de ser antigo, né, bem lá da medicina tradicional chinesa, bem antigo, mas agora que o pessoal anda descobrindo essas questões e trazendo mais, né, tem um livro que eu li agora sobre esse assunto e eu indico para o pessoal que queira saber um pouquinho mais, se aprofundar. Vou mostrar aqui para o pessoal ver qual é. Ó. O escritor é João Curvo. Ele escreveu o livro A Dieta do Yin e do Yang. Né? Uhum. Ele é médico, ele é aqui do Brasil. Ele é médico, endocrinologista, nutrólogo. E aí ele também é dessa área holística. Então Ah, ele descreve tudo isso que a gente vai falar, ele descreve com mais profundidade nesse livro. Aqui no livro também tem o teste para fazer, né? E uhum. esse livro pode baixar, tem na internet para baixar, download, bem fácil de achar para poder baixar. Ai, que legal, Marise, que ótima É. dica. Legal. Aí o pessoal pode aproveitar e ler mais um pouquinho, se aprofundar. Uhum. Nunca é demais o conhecimento, né, Marise? Ainda mais quando envolve a tua Nada. qualidade.
Sempre é bom a gente saber. A gente nunca sabe tudo, né? Sempre tem um monte de coisa. Não, feliz daquele que acredita que não sabe tudo, aí ele se abre para aprender mais. Exatamente. Então, tá, eu vou então fazer uma introduçãozinha, né, que eu sempre gosto de trazer aqui para o pessoal entender essa questão de como surgiu. Aí depois a gente fala mais profundamente do teste. Eu sei que deve ter bastante gente ansiosa para falar do teste, né? Então, Eu assim, gostei. como é que surgiu, né, essa questão do Yin e Yang? Foi o professor japonês, George Oshawa. Ele, aos 18 anos, ele tinha várias enfermidades que ele ia nos médicos, os médicos diziam que eram incuráveis, não tinha tratamento. Então, e Uhum. ele se curou dessas enfermidades fazendo esse tipo de tratamento com a alimentação, que ele chamou de Yin Yang, que é a mesma coisa que macrobiota. Então, ele se tratou dessas doenças, todo mundo dizia que não ia se curar, ele se tratou fazendo essa dieta, né, esse tratamento de alimentar à base dessa energia, dessas colocações. Então, aí que começou tudo, foi a partir dele, com 18 anos, que ele começou a botar em prática, e aí veio essa filosofia de vida da macrobiota, que é Yin e Yang, é a mesma coisa, né? É interessante isso, né, Marise, que várias pessoas já se curaram de câncer, que eu perdi meu pai de câncer, então é uma doença assim que é horrível, tu vê a debilidade que a Uhum. pessoa. E eu já ouvi falar de várias pessoas, inclusive a Louise Hay falava muito na alimentação também. Ela Sim, já não está aqui encarnada, mas o poder da alimentação para cura, isso é científico. para cura, e às vezes pode ser que não cure, mas pode ser que ele atrase, então a pessoa acaba vivendo mais uma qualidade de vida, atrase um pouco mais, né? Pode até não ser a cura propriamente dita, mas ela pode retardar o processo final, digamos assim, e trazendo mais qualidade de vida, também acontece, né? Sim, perfeito, exatamente. É. Então, assim, então a partir desse médico, né, aliás, desse professor japonês que ele se curou fazendo essa dieta, então começou a partir daí toda essa filosofia, né? Para os chineses, a saúde ela depende muito da energia vital, que circula tanto no nosso corpo quanto na força da natureza. Por isso que eu comecei a juntar as coisas da Ayurveda, porque na Ayurveda também tem os elementos da terra, os 5 elementos, né? Então eles dizem também que tudo que envolve desde os 5 elementos até a natureza e até o nosso corpo, e tudo que vem na natureza tem a sua energia, e tudo tá envolvido numa coisa só, não é separado, né? Sim. Então os É, chineses também acreditam nessa energia, assim. uhum. Até porque essa energia vital, na China chama-se o Qi, no Japão o Qi, na Isso, Índia o Prana, tá ligado isso. a como a gente vai manter essa energia vital, porque ela pode ser Daí é que mantida, vem, sim, como tu daí é que falou. vem, daí pode vir o nosso equilíbrio e o nosso desequilíbrio, né? Perfeito. Então, assim, aí é que surgiu, então, e essa energia vital para os chineses, no caso dos chineses, eles chamam de Yin e Yang. São duas energias vitais importantes, né? Na Ayurveda são os 5 elementos da Terra, os 5 elementos do universo, né? E nos chineses, não. Os chineses são esses dois, são essas duas energias que é o Yin e o Yang. Então, no símbolo, o Yin é a metade preta, né? A gente tem aquele símbolo famoso do Yin e do Uhum. Yang, até não tem aqui para mostrar. Mas tem o símbolo famoso que é redondinho, tem uma parte branca e uma parte preta, né? Então o Uhum. Yin vai simbolizar aquela parte preta, ele vai representar o frio e o lado feminino, que nem tu falou ali no início, né? E o Uhum. Yang, ele é daquele símbolo lá que fica redondo, ele é a parte branca, vai simbolizar a parte quente e o lado masculino. Tá? Então, são Uhum. essas duas energias que vão reger tudo isso. E essas duas energias estão contidas na natureza, nos alimentos, nos bichos e em nós mesmos, nos nossos órgãos, né? Também está contido isso. Sim, para ver como tudo é interligado, né, Marise? Nós temos esses elementos no corpo, né? Seguindo É, essa linha oriental, nós temos água, terra, fogo, ar, né? Nós temos todos isso. esses elementos e a carência deles pode ser reposta pelos alimentos que estão na natureza. E aí tem a Porque questão. eles têm, né? Isso, e os órgãos, né? Os órgãos ligados ao elemento água, que é a bexiga, que é os rins.
ligado ao elemento fogo, que é o coração, ligado à Uhum. terra, né? É muito interessante porque a gente vê a complementação desse todo, a integração Sim, nossa, ser humano, com a terra, né? Com a exato. natureza. Eles acreditam muito nisso, que é tudo uma coisa só, não existe, não é uma coisa separada, que acaba sendo tudo uma coisa só e influenciando tanto negativamente quanto positivamente, né? Então eles dizem também que a gente, assim como na Ayurveda, a gente tem aquela questão dos biotipos que a gente viu, né, do Pata, do Vita e do Kapha. Quando a gente faz o Uhum. questionário, a gente tem os três tipos, mas a gente pode ser um mais que o outro, ou pode ser dois, né? Ou pode ser os três, mas a gente tem os três dentro de nós. Do Yin e do Yang também. A gente tem os dois dentro de nós. O Uhum. alimento, né? Por exemplo, uma fruta, uma maçã, ela vai ter as duas energias ali, né? Uhum. Tem alimentos que têm as duas energias e tem alimentos que têm um ou outro. E nós temos os dois dentro de nós. Aí, fazendo o questionário de acordo com as nossas características, talvez a gente tenha mais potencial para um lado do que para o outro. E a gente vai saber identificar. Mas tem gente que vai fazer o questionário e vai dar que tem os dois quase igual ou igual, por exemplo. É, Bem equilibrado. bem Bem, equilibrado no caso, né? é o ideal, né, Marisa? É o ideal É, esse equilíbrio entre os dois, entre essas duas energias, para o fluir da vida, para a qualidade, né, exatamente. dessa mantenedora de si mesmo, né? Então, assim, ó, todo mundo tem esse lado, nós temos os dois lados, tanto feminino quanto masculino, né? Tanto yin quanto yang. Só que às vezes o yang se sobrevalece, às vezes o yin se sobrevalece, então aí é que a gente vai trabalhando para. A gente trabalha quando aquela situação ou algum item, né, do nosso corpo está prejudicando, no caso, tanto para mais quanto para menos. Aí é que a gente trabalha. Porque se aquela característica não nos atrapalhar, aí não tem problema, porque é uma característica nossa. É isso que a gente tem que entender também. Né? A gente vai É, trabalhar aquela que acaba nos afetando, trazendo até doenças, né? Alguma coisa assim nos órgãos. sim, exato. Qual aquela que te mantém mais, né? Se a pessoa percebe Sim. no teste, ela vai fazer o teste ali contigo ou pega online, e ela percebe que o que mantém ela essa a energia yang, ela é muito reativa, ela é muito explosiva, e isso Aham. prejudica, pode buscar esse equilíbrio, né? Para não Por seguir exemplo, aquele. não tem problema tu ser explosiva ou reativa, na medida certa. Isso até é bom às vezes. Tem gente que precisa um pouquinho disso também, que não tem. Mas o Exato. problema é quando essa explosão e essa reatividade começa a te prejudicar e a prejudicar teu relacionamento com outras pessoas e também prejudicar os teus órgãos, né? Que afeta em grande quantidade e acaba também afetando os órgãos. Então, é nesse ponto que a gente tem que trabalhar e ir ajustando, né? Uhum. Que nem, por Perfeito. exemplo, eu, É uma exato, alquimia. autoconhecimento. Uhum. Muito bem. Então, assim, eu tenho característica de preguiça, por exemplo, né? Preguiça é Uhum. bom, não vou dizer que não é bom, não é problema ter preguiça. O problema é quando essa preguiça tá demais, por exemplo, né? Ah, eu tenho dia, eu já acordo com preguiça, eu deixo de fazer coisas por preguiça, né? Coisas importantes às vezes. Então é nesse ponto que a gente trabalha. Não é, o ruim não é ter preguiça, né? Às Uhum. vezes é bom a gente ter preguiça, não tem problema ter uma hora que a pessoa sente, né? Isso é natural, é normal, é uma característica. O problema é só quando essa preguiça começa a afetar minhas atividades diárias, né? Eu acabo não fazendo as coisas, vou deixando muito tempo para depois, ou nem faço, e aí acaba virando aquela bola de neve de não fazer as coisas. Aí a gente tem que trazer para o equilíbrio. Não, eu tenho que ter preguiça, mas ela não pode estar acima de tudo, né? Tem que ter tudo um equilíbrio. Exato, é os extremos, né, Marise? Uma pessoa que É, tem preguiça demais, ela vai procrastinar coisas necessárias, enfim, de trabalho, de estudo, onde ela, né, tem um vai objetivo, atrapalhar. vai atrapalhar a concretização, né? Então, ela identificando isso é mais fácil tratar, né? Exatamente. Então, assim, daí tu pensa assim, se eu tenho preguiça e eu descobrir fazendo questionário, alguma coisa assim, sabendo os excessos, sabendo os desequilíbrios e os equilíbrios, eu tô em desequilíbrio da preguiça, por exemplo, eu tenho mais do que eu precisaria. Então, e eu acabo comendo alimentos que me trazem mais preguiça, que tem a energia, né? Mais Hum, ainda eu fico. Então, tu imagina a importância de tratar. Então, às vezes eu troco, é só trocar o tipo de alimentação para alimentos que me tragam mais energia, porque a gente sabe que tem alimentos que têm essa tendência de trazer mais preguiça.
tem alimentos que trazem vitalidade. Então, nesse caso, eu vou querer, nessa descoberta de mais preguiça, então eu vou querer tratar com alimentos que me tragam mais vitalidade, né? No momento para baixar e voltar para o equilíbrio. Né? Uhum. Isso eu acho fantástico, é muito incrível o que a alimentação pode fazer pela gente. Só que, eu volto a dizer, é uma coisa muito cultural, muito tradicional da família, né? Tu já tem aquele hábito, mas a gente pode mudar hábitos devagarinho, né, Marise? Como tu traz sempre nas tuas lives, é gradual, né? Não é 8 e 80. Que nem eu digo. E não é, nunca mais, então eu vou comer aquele alimento que me dá preguiça, no caso, né? Porque eu não quero sentir aquela preguiça. Não, não é isso, né? É só quando eu tô vendo que tá demais. Então é esse trabalho que a gente faz. Eu posso fazer, né, por um tempo, né, esse tratamento para voltar à minha vitalidade. E quando eu sentir que eu tô voltando de novo, opa, diminui, assim a gente vai trabalhando, né? Por isso que é uma filosofia de vida. Porque a gente vai ajustando assim, não é uma coisa estática, né? Nunca mais vou comer. Então, não é isso. Pode comer, mas aí eu vou saber a quantidade certa, a dose certa, né? E aí aquela dosezinha não vai chegar ao ponto de me atrapalhar nesse sentido. Perfeito, não tem aquele determinismo, né? Não vou chegar perto do alimento que me dá preguiça. Isso até já te causa um bloqueio, né? Uma frustração. Aí tu trata a preguiça e tu acaba tendo outras coisas por causa da falta dele, né? O bloqueio tu acaba trazendo outras coisas que nem precisaria, né? Outras consequências. Exatamente. E vai trazer, com certeza, né? Eles também dizem isso, né? Sim. Então, assim, por exemplo, se a sua energia é insuficiente, você se sente cansado, deprimido ou com preguiça, que nem a gente falou, então é interessante experimentar a teoria essa do Yin Yang e aumentar, por exemplo, alimentos Yang, que são considerados o Yang, geralmente é ativo, é aquela energia que te dá vitalidade, que te faz caminhar, né, para frente. O Yin geralmente tem aquela energia mais para dentro, mais contida. Então, se eu estou me sentindo mais contido, né, mais deprimido, mais cansado, eu vou optar por comer alimentos que me tragam essa vitalidade, que nem eu falei. Caso, então, você também, ou ao contrário, caso você se sinta estressado, ansioso ou muito irritado, né, são energias que a vitalidade está lá em cima, né? No caso, o Yang seria com mais vitalidade. Então, eu não vou estar consumindo alimentos Yang para me aumentar mais ainda, eu vou consumir alimentos Yin nesse caso. Para baixar um pouco essa energia, não baixar essa energia, mas diminuir um pouco esse ritmo, né? Não é retirar, não é no sentido do zero ansiedade que a gente fala que não existe, ou nunca me irritar, isso não existe, eu vou me irritar, o problema é o grau da irritação, né? Sim, sim. E aquilo acaba então, interferindo nos seus relacionamentos, né? Esse padrão de comportamento. Então, assim, então eu sempre trabalhando nesse sentido, né? Aos pouquinhos a gente vai percebendo, fazendo certo conhecimento pelos testes, se descobrindo as suas características, aí eu sou mais isso. E quando a gente começa a botar em prática essa alimentação, a gente vê mais ainda o poder que ele vai observando a melhora, vai observando, né, a cura, a melhora dessas situações e vai sabendo lidar com isso que é mais interessante. Sim, porque ela vai identificar, né, Marise? Se ela não tem noção disso, né, por exemplo, dessa energia yin yang, que nos alimentos tem a possibilidade de repor ou diminuir, ela não sabe disso e não sabe dela mesma, como são os seus comportamentos, ou ela não para se olhar, ela não chega a essa informação. Né? É tudo uma coisa, vai levando a outra. No momento que eu me conheço, eu vou sabendo como são os meus gostos. E aquela história, se a gente não tem esse conhecimento, a gente sempre tem a tendência de, não vou mais comer, então, não vou mais fazer. Sempre a melhor maneira é não fazer mais, né? Mas não é isso, né? Na verdade, a gente tem que aprender, por isso esse autoconhecimento. A gente acaba nos respeitando. Eu sei que tal quantidade, eu posso ir até uma certa quantidade, eu posso ir até um certo limite. Eu sei que se eu passar daquela quantidade, daquele limite, aí vai causar problema. Então, esse autoconhecimento eu acabo me respeitando também, porque eu não preciso deixar de comer, deixar de fazer as coisas. Eu tenho só que saber esse limite e essa quantidade. Isso é a questão bem de auto-amor, né? Desse auto-respeito, né? De perceber os limites,
do seu próprio corpo, né? E respeitar, que nem eu falei, as suas características, porque eu vou ter certas características que não é problema eu ter essas características, e elas às vezes não são nem aumentadas, nem diminuídas por causa da alimentação, é as minhas características. Eu só vou ter que cuidar quando elas atrapalham realmente, que nem a gente falou. Vai ter Então, ela é... A alimentação se coloca aí até como uma chave, né? Que vai Exatamente. abrir uma porta para um desconhecido, ou seja, eu entender que mudando, né, esse diferencial na alimentação, eu posso ter uma outra resposta, uma outra resposta do que eu ando fazendo, como eu ando me comportando. Exatamente. Eu vou me conhecendo, me aceitando. Eu sei que eu sou uma pessoa, eu sei que eu tenho direito, eu posso ter o direito de me irritar, eu posso ter o direito de ter preguiça, porque tá na energia. Não é ruim ter preguiça, que eu falei, não é ruim ter yin. Não, yin é preguiça, não quero ser yin, quero ser yang. Não, não é ruim isso. O ruim que nem a gente falou, é só quando tá muito exagerado, muito aumentado. É bom a gente ter um pouco dos dois, é bom a gente ser ativa, mas também não demais. Então, é bom a gente ser ativa e ter aquela preguicinha. Então, é isso, a gente vai aprendendo, nos conhecendo e nos aceitando. Também é importante. Eu acho, eu gosto de uma coisa assim, é uma reforma íntima. Autoconhecimento e reforma íntima é isso. É tu se conhecer, porque se tu te conhece, tu pode reformar, né? Exatamente. Tu pode ver onde reformar, tu tá esperando, né? Exatamente. Então, assim, a gente falou que essa da dieta do Yin e Yang é a mesma coisa que macrobiota. Vocês, quando procurarem alguma coisa mais sobre isso, pode ser que apareça como nome de macrobiota, que até é mais conhecida aqui no Brasil como macrobiota. E até tem pessoas famosas que a gente sabe que levam uma vida assim, tem essa filosofia de vida. Por exemplo, o Gilberto Gil, ele sempre diz nas entrevistas que ele é macrobiota, que ele se trata com médico macrobiótico, né? A filha dele também, a Bela Gil, que também trabalha ali na cozinha, né? Faz os alimentos, também segue a vida macrobiótica. E a macrobiótica nada mais é do que essa dieta do Yin e o Yang que a gente está comentando. Muitas pessoas, né? Olha a Michelle entrando. Muitas pessoas estão buscando essa visão da alimentação funcional, alimentação nutritiva, de preenchimento, não só de saciar fome, né? Boa noite, Michelle. Exatamente. Bem-vindos. Então, assim, o plano alimentar da macrobiota ou da Yin e Yang, que é a mesma coisa, é baseado, então, em uma alimentação rica em cereais integrais, legumes, né, leguminosas, frutas. E a macrobiota, ela permite um único tipo de carne só, por exemplo. Se a pessoa não quer ser totalmente vegetariana, que seria o ideal, mas, assim, eles abrem a mão que a pessoa pode consumir, por exemplo, peixe. Peixe eles permitem. Peixe é o único tipo de carne que eles permitem que a pessoa consuma, né? Sei que vai fazer algum mal, então. E a quantidade a ser consumida dos alimentos Yin e Yang vai depender das características individuais, né? Sem considerar calorias, essas coisas, a gente olha o alimento como um todo, sem só essa somatória que a gente faz a nutrição tradicional, né? De calorias, de micronutrientes, e sim se baseando na questão da energia, essa vital mesmo. Que interessante, viu? Porque essa energia vital é que vai nos dar esse entusiasmo de vida, né? A massoterapia, o reiki, como fala nessa energia vital? Por quê? Porque é a mantenedora do nosso sistema, essa energia de vida. E a gente associar só as calorias ali é muito vago, né, Marise? Exato. Por isso que é bom ter esse conhecimento dessas outras alternativas para trabalhar como ferramentas complementares, né? Porque senão acaba faltando, né? Uma coisa assim, né? Não acaba sendo 100% exatidão, né? Sim, exato. Tu vê o alimento como uma ferramenta, né? Tu vê ele como sagrado, como é nesses povos, né? Eles trazem a alimentação de uma forma muitas vezes diferente aos nossos olhos. Sim. Tu falou do princípio vital, né? O princípio vital é aquela energia que quando a gente nasce, a gente vem com ela, né? Assim, desde a natureza e tudo do universo.
Então, o Uhum. princípio vital é que vai determinar a expressão, a nossa força e como o nosso organismo vai reagir, né? Então, por isso que Uhum. tem ligação também com o princípio vital do que a gente come, porque ele vai estar agindo no nosso organismo também. Então, Sim. o exemplo, para o pessoal entender o que que é energia vital. A laranja, por exemplo, laranja tem a energia vital dela, né? Tem Uhum. vitaminas ali que as vitaminas é o que traz a energia dela. Então, as vitaminas da laranja são o que a gente chamaria de princípio vital. Aham. Por exemplo, a gente faz o suco de vitamina C da laranja. Se a gente faz o suco de laranja e tomar na hora, ele é muito mais nutritivo, tem muito mais energia vital ali do que se a gente deixar ele parado 3 horas e for tomar só depois. Uhum. Perfeito. Então, o princípio Perfeito. vital tem mais ou menos essa conotação. Então, quanto mais na hora for, assim, mais princípio vital a gente tem, né? Mais vitaminas a gente tem, porque conforme o tempo a gente vai perdendo, conforme o tipo de cocção a gente perde também um pouco. Então, é isso que eles avaliam também, esse princípio vital. Sim, e esse chi, esse ki, essa energia vital, a gente perde, vai perdendo ao longo da vida, né, Marise? É no estresse, com a sobrecarga de cortisol, muito estresse, né, muita Sim. ansiedade. E a, ali- e a Quantos mais, alimentação, quantos mais sim, desequilíbrios a gente tem, menos energia vital, nossa energia vital vai, ó, baixando. E aí vai dando lugar para doenças. Porque daí o corpo, ele não vai tendo forças para se reparar sozinho, né? isso. Aí vamos supor que a gente pense assim, eu vou comer só para saciar a fome. Aí tu come só certo tipo de alimento que é gostoso para ti. E aí tu continua sem energia, cansado, fatigado. E aí pergunta se tu tá te alimentando direito? E a pessoa diz: eu estou. Mas na verdade É. ela não está se alimentando do que ela precisa, dessa energia que ela necessita no momento, né? Não está dando esse princípio vital que os órgãos precisam para se repararem sozinhos, né? Porque se eles não conseguem se reparar sozinhos, aí acaba vindo a doença e eles só se reparam com medicamentos, né? Que poderia ser reparado com o alimento, ele vai ter que se reparar só com talvez medicamento, ao ponto porque a gente não ofereceu toda essa energia que ele precisa, né? Olha que fantástico! Isso é muito ligado ao autoconhecimento, ao cuidado de si, à alimentação, né, Marise? É uma bandeira Sim. assim, importante da gente trazer isso. Que nem eu falei, então, que o tempo que a gente vai também consumir os alimentos também faz diferença de consumir na hora, ou, por exemplo, a vitamina C que a gente consome, né, na Hum. hora, ou depois ela vai perdendo, e também a forma de preparo muda. Por exemplo, a abobrinha. A abobrinha é considerada um alimento fria, de natureza fria, ou seja, de, Energia, acho que é né? de yin, né? Ela é Aham, fria. Então, só que assim, só que se eu refogar a abobrinha, por exemplo, essa energia yin vai ser transformada em energia yang, aham. né? Sim, Também acontece essas transformações. Então, por as exemplo, trans... se eu preciso de tratamento, se eu tenho algum desequilíbrio de yin e preciso comer coisas yang, por exemplo, eu não posso comer uma abobrinha crua, no caso. Eu teria que refogá-la e transformar ela em yang para ela me beneficiar, porque se eu comer ela fria, eu vou estar aumentando o meu desequilíbrio, né? O exemplo Uhum, dela fria pode ser só na forma que ela tem a espaguete de abobrinha, que faz, que só dá um sustinho nela, é uma forma fria. Nesse caso, uhum, eu poderia estar consumindo se eu quisesse trabalhar algum desequilíbrio do yin em mim, sim. né? Uhum. Aí, se eu for comer ela refogada já, passar por mais tempo ali na cocção, aí ela vai se transformar em yang, no caso, vai, né, vai estar me ajudando a aumentar, né? No caso, seria melhor para mim consumir a abobrinha refogada do que ela crua. Então, a gente tem ali no alimento a possibilidade, infinitas possibilidades de trabalhar ele a nosso favor, né? O Quente, alimento, ele pode se transformar em várias vezes, dependendo do tipo que eu vou fazer, e da combinação com outros alimentos também, né? não precisa gastar muito para, né, investir muito em várias especiarias. Algumas com determinadas combinações, tu vai estar restaurando esse equilíbrio, transformando em melhora do Exatamente. yin, em diminuição do yang, né? Perfeito.
Exatamente. E outras coisas que eles falam também, por exemplo, sentimentos quentes, ativa, por exemplo, raiva. Raiva ele é relacionado com a temperatura quente, aumenta a nossa temperatura, né? Raiva, ansiedade. Então, a gente acaba tendo um desequilíbrio de yin, né? Que é quente. Então, aliás, de yang, que é quente, dá mais. Então, eu tenho que trabalhar, se eu comer alimentos que me aumentem essa temperatura, ou seja, se eu comer alimentos que são yang, acaba me aumentando mais ainda a minha raiva. Né? Então, se eu tenho esse autoconhecimento... Pode falar. Sim. Não, olha que interessante isso que tu tá trazendo, né, Marise? Olha o poder que tu tem na mão, aquela chave que tu tem. Então, tu sabe que é uma pessoa que é impulsiva, né? É uma pessoa muito reativa, aquele tipo assim, ó, pavio curto. E ela sabe que ela nas filas, ela se incomoda, enfim, na família. Ela pode ter nos alimentos a energia. Isso, a energia, trabalhar a energia com o restabelecimento desse yin, trazendo esse yin, né? E ela conseguir dar harmonia nos relacionamentos, no seu trabalho. Olha o poder. Imagina assim, eu tô com raiva, cheguei com raiva do meu trabalho em casa, vou comer, né? Que eu tô com raiva e como tudo que me aumenta mais a raiva ainda, que é a tendência, né? É a gente comer coisas que mais nos aumentem a nossa raiva. E a gente não percebe que às vezes está com mais raiva por causa do alimento. Não foi nem pela coisa que aconteceu. Foi pelo alimento. Às vezes o problema foi isso aqui, né? Mas a minha raiva está desse tamanho também por causa dos alimentos, que eu estou comendo errado e está me prejudicando. E aí eu tendo esse conhecimento, eu estou com raiva, estou estressada, então eu não vou comer, vou procurar comer, se eu já souber quais são os alimentos, eu vou procurar comer os alimentos que me esfriem, não que me aumentem, né? Que esquentem mais os ânimos, né, Marise? Que nos esquentem mais. Deixa eu falar com o Rodrigo. Rodrigo, a nossa live aqui termina às 19 horas, Rodrigo, e aí depois a gente vai lá para a Isabel já. Então, nós estamos falando aqui, né, com a Marise Bart, a nutricionista especialista em Ayurveda, e hoje falando sobre o poder da energia Yin e Yang, que a gente pode restabelecer esse equilíbrio pelo alimento. Marise, tem uma questão assim, ó, da carne. Quando eu estudei Zen Shiatsu, falava assim, ó, tu anda estressado, brigando muito. Olha a quantidade de carne que tu tá comendo. Porque a carne, ela tem energia yang. Então, se tu é uma pessoa estressada, tu já é reativa, tu já é brigona, olhar para essa quantidade que tu tá te alimentando de carne também, branca, ela ativa muito a energia. A carne vermelha, ela tem a tendência de esquentar, por causa da gordura, ela tem muita gordura, então ela vai esquentar. Então, se eu tô com raiva, eu tô ansiosa e como muita carne, também vai me aumentar, né? Então, nesse sentido que a gente vai trabalhando, né? Aí a gente pode ver aqui sobre o teste, né? Tá vendo essas características para a gente ir ajustando. Então, eu tenho o teste no livro, esse também tem na internet para o pessoal. Vou mostrar aqui como é que é o teste, né? Então, se você é mais yin ou mais yang, né? Aí tem as características. Aí vocês vão ver que tem características, vai ter ali. Qualidades yang e qualidades yin, né? Só para o pessoal saber, quem quiser já se identificar com alguma que tem ali, né? Depois pode fazer o teste completo. Por exemplo, qualidades yang. Pessoas que são de yang geralmente têm temperatura corporal quente, são mais quentes, tem bastante sensação de calor, tem o rosto, a face mais avermelhada, né? A gordura localizada mais no abdômen, no tronco, a gordura abdominal, né? Tem mais tendência a ser naquela região. Paladar aguçado. São pessoas de voz alta, forte, falam bem alto, né? Possuem respiração ofegante, come muito de uma vez só. São pessoas que preferem fazer uma refeição só e comer muito ali. Elas não sabem fazer, têm dificuldade de fazer várias refeições ao dia, por exemplo. Elas preferem comer tudo de uma vez só. Pessoas de yang geralmente dormem pouco, não são de dormir muito. Geralmente são pessoas com atitudes ativas. Então, o yang é aquela energia que nos bota para frente, né? Que nos anima. Gosta de competição física, geralmente gosta de fazer exercício físico,
Então, são algumas características. Se alguém se identificou, né, pode comentar também. E as características de pessoas yin, né? Então, geralmente são temperatura corporal mais fria, possui muita sensação de frio, face já é mais pálida, né? Gordura já é acumulada mais nas coxas e nos glúteos, não na região abdominal. O olfato fraco, músculos fracos, né? Respiração suave. Dorme muito, pessoas de yin gostam de dormir bastante, necessitam dormir um pouco mais, né? São pessoas que não gostam muito de atividades físicas, assim, muito tipo de academia, corrida, gostam de atividades mais quietas, assim, meditação, yoga, essas coisas assim, de alongar, pilates. Geralmente são pessoas de yin. São pessoas que nem tu falou no início, pessoas que engolem muito sapos, então são pessoas que guardam muitas coisas para ela. Pessoa de yang, não, pessoa de yang geralmente fala, né? Fala, não guarda nada para ela. Pessoas de yin, geralmente, elas guardam mais para elas as coisas, né? E aí tem mais algumas características que depois quem fizer o teste vai poder ver direitinho mais completo, né? Não sei se tu chegou a fazer o teste. Eu fiz, eu sou mais in, né? Achei muito esse teste, eu achei fantástico, Marisa. Eu acho que todo mundo deveria chegar nesse teste. E eu queria só te comentar assim, Marisa, ó, duas coisas, né? Uma que o pessoal aqui já, a Guerta, tá fazendo pergunta, e outra é assim, ó, é bem o que tu falou. Não é que tu vai tirar, excluir da tua vida aquela característica, porque tu precisa, olha como a gente precisa ter essa energia yang. Precisa, exatamente. Tu precisa dos dois, né? Então, por exemplo, assim, e eles atuam muito nisso, que assim, imagina se eu não tivesse os dois, se eu tivesse só um, tá? Predominar só um. O yang que é bom, vamos dizer assim, né? O yang predomina mais. Eu ia ficar com temperatura quente todo o tempo, imagina, nunca ia sentir frio. Às vezes tem gente que é assim, mas não é tão, né? O bom é a gente variar um pouco, né? É bom, às vezes, sentir também um pouco de frio, né? Se vai sentir a temperatura quente sempre, a pessoa também, né? Nunca vai sentir frio, nunca vai botar o casaco, nunca vai botar alguma coisa de lã, né? Então, a importância de ter os dois, né? Os dois tem que estar em equilíbrio, né? E aí, Marisa, o pessoal está perguntando sobre os alimentos, e tu tem tudo isso que tu fazes bem profundo, né? Tu trabalha com isso. Então, tem alimentos ali. Eu só vou dar uma dica assim, ó, para quem tem muita energia yin e pouco yang, taca ali orégano. Orégano ativa a energia yin. Orégano, pimenta. A energia. Pimenta, gengibre. Pimenta. Eu achei fantástico. Porque assim, o yin é mais pro frio. Então, se eu tô, por exemplo, eu fiz o teste, o meu eu sou mais pro yin também, disparado, né? Quase que total. Deu bem pouquinho do outro. Então, porque eu sinto muito as mãos frias, geladas, os pés muito frios, eu sinto muito sensação de frio. Então, no frio eu sinto muito frio. Qualquer ventinho que passa, eu já tô de casaco, eu já tô de... Olha, pra eu estar de manga curta, tem que ser o calor de 40 graus, olha lá. É que nem eu, então. Somos parecidas nisso. Até nisso. Aí eu digo assim, então a gente tem que, no meu caso, por exemplo, tem que consumir esses alimentos que vão me ativar a minha circulação, porque minha circulação já está baixa. Mas é que não pode ser o frio demais, né? Porque o que parece o calor de 40 graus, às vezes a pessoa de casaco, vai todo mundo te olhar e vai dizer, que isso, tá de calor de 40 graus, né? Sim, às vezes acontece com as pessoas. Mas isso, né? é o nosso organismo, né, Marisa? E olha só, aí tu pode melhorar, né, essa característica buscando nos alimentos. Então, orégano, pimenta é para aumentar a energia yang. Aumentar. E aí, quem é mais yang, mais explosivo, mais tem aquelas características ali que aparecem no teste, vai ter os alimentos que vão buscar. Eu digo assim, ó, que não é que quem é yang, que já é quente e explosiva, não é que não possa comer pimenta, por exemplo. Vai poder comer, só que não vai quantidade moderada, né? Não tão seguido, porque senão vai a tendência a aumentar, né? A gente pode mudar com os anos, isso é mais violento, sim. Eles também dizem, porque
do princípio vital, que nem a gente falou, né? O princípio vital ele vai diminuindo e a tendência de ficar os desequilíbrios é muito grande. Então, tem a ver também com a faixa etária também. E Sim, outra coisa que muda, pode uhum. falar. É porque tu vem com essa carga de bateria, no caso, essa energia, né, Marise? Tu vem com determinado ki, prana, Sim, chi, e aí tu vai gastando, mas pode mudar, que nem ali na Ayurveda, né, do Pitta, do Vata, sim. né? Mas com o alimento tu vai restaurando o teu equilíbrio. Por exemplo, assim, eu era Yang, criança, adolescente, eu fui Yang, que nem ele falou, deve ter sido quente, agora só que ficou mais frio, né? Eu fui mais quente e quando chegou agora na terceira idade, eu tô mais frio, porque o princípio vital já tá baixando. E se eu como alimentos errados, também vai baixando, né? Essa Hum, energia vital. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ajustar a alimentação para voltar pro meu Yang, né? perfeito, olha só. Então, eu tenho que ir ajustando nas fases também. Uhum. Como é importante observar a nossa alimentação, Marise. As lives aqui É, contigo eu acho assim incríveis, porque a gente vai aprendendo a utilizar o alimento a nosso favor, não só para matar a exatamente. nossa fome, né? Né? Muito mais que isso, né? Muito. Então, assim, algumas características, por exemplo. Como eu falei, que a gente tem os dois, né? A gente tem o Yang e o Yin, mas às vezes tem gente que tem mais um do que o outro, ou tem gente que acaba fazendo questionário e tem dois. Né? Sim. Também pode acontecer que é bem equilibrado, no caso. Eu não Uhum. sou desses dois aí, eu sou de mais Yin. Ainda assim, não, Então, estou buscando. Agora eu vou melhorar mais. vamos buscar o equilíbrio. Então, assim, por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, o Yang, ele também é regido pela natureza, então ele também vai ser modificado com as estações e ele vai ser modificado conforme o dia e a noite. Então, assim, o dia é relacionado com o Yang. Por isso que tem gente que, se é uma pessoa Yang, geralmente no dia, ela gosta mais de trabalhar no dia, de fazer as suas coisas no dia, ela não gosta muito da noite. Ela se dá Uhum. melhor com o dia, por exemplo. Quem é mais Sim. yin gosta mais da noite, por exemplo, porque o yin é relacionado com a noite, né? Sim. Que incrível isso, Então, né? então a gente É. vai identificando. Por isso que tem Uhum. gente que às vezes gosta de fazer exercício de noite, prefere fazer de noite e não gosta de fazer de manhã, porque também tem essa relação. Sim, a energia está mais ativa naquele momento, né? Ela vai Sim, ter, ela desenvolve melhor à noite, ela produz melhor à noite, porque ela tem essa característica em porque maior, certamente. né? Ou assim, se eu estou yin e não gosto da noite, quando eu deveria gostar da noite, também é o desequilíbrio, já tem que ficar atento, né? Ah, viu? Olha Tá. só. Então, eu também posso trabalhar isso na alimentação. Outra característica, por exemplo, a pessoa de Ying tem característica de inverno, porque é mais fria, né? E Yang no verão. Por isso que pessoas de Ying geralmente não gostam muito do inverno, porque já são frias e sentem muito frio por causa do inverno. E as pessoas de Yang gostam mais do verão, por causa do calor. Elas já têm às vezes não gostam tanto do verão, assim, porque elas já têm o calor dentro delas e às vezes o verão, muito calor, também atrapalha. Né? Eu não gosto do inverno. Eu tento ficar amiga do inverno, aceitar o inverno, mas o inverno eu congelo. Que nem eu digo, eu pareço É. um urso, poderia hibernar no inverno. Mas é porque tu é yin, então tu já tem essa temperatura fria dentro de ti, e se tu bate com a temperatura fria lá de fora, fica mais ainda, né? E Mas se tu hiberno. come no inverno, por exemplo, se tu come ainda por cima, tu comer alimentos frios, que vão te Ah, piorar, aí tu fica, imagina, né? Então quem é yin, por exemplo, no inverno, tem que comer alimentos quentes, priorizar alimentos quentes, quem é yin, né? sim. Quem E, é yang, por exemplo, quem é yang e no verão às vezes passa até mal de tanto calor, porque tá quente, nunca resfria, vamos dizer assim, né? Tem que comer alimentos e ir, porque vão trazer esse esfriamento. e interessante aqui, Marisa, eu queria trazer uma ressalva para o pessoal que está nos assistindo ou vai assistir depois, que o que a Marise fala aqui em yin, frio e yang, quente, não está ligado assim, ó, vou tomar uma sopa quente. E a gente pensa que o sorvete é gelado, mas o sorvete ele ativa o yang. O Exatamente. sorvete é quente, ele é um alimento Exato. quente.
E isso é incrível, tu ter esse entendimento. E um chá pode ativar a energia, um chá pode trabalhar, no caso aqui, e resfriar. Um chá pode resfriar. Que interessante, Exatamente. né? Dependendo das combinações, daí da onde que é da forma, por exemplo, o chá gelado, eu posso tomar o chá. Eu posso tomar o chá quente ou o chá gelado. Por exemplo, quem é yang é melhor tomar o chá gelado. Quem é yin vai gostar mais de chá quente. O leite, por exemplo. Tem gente que gosta de coisas frias, né? Leite frio, tem gente que toma leite frio, nem esquenta. Porque é mais yang. Então, geralmente quem é yin gosta de coisas de leite quente, gosta de coisas mais quentes. E aí no sorvete, Maris, bem rapidinho aqui, porque a gente tem 10 minutos. O sorvete, porque o sorvete a gente refere-se a ele a energia quente e yang, porque o sorvete tem gordura, e gordura vem da energia yang. Tem gordura e ele ele tem gordura e ele tem o doce do açúcar, o yin é doce. Geralmente quem é yin tem tendência a gostar mais de doces. Porque ele é doce, o yang tem a tendência de gostar mais de salgados. Então, então, por isso que o sorvete, por ser gelado, ele vai ativar o yin. Porque, que a gente falou, porque ele tem a gordura, ele tem o doce e ele tem o chocolate, que também que é doce, né, no caso também. Por isso que vai ativar, né? Ativa o yang. Que legal. Isso mesmo. Então, assim, vou dar uma listinha para o pessoal anotar, então, básica, mas tem muito mais coisa, né? De alimentos não dá para falar em uma hora, tem que fazer a parte 2. Então, assim, a gente faz assim, para quem... Oi? Para o pessoal anotar aí essas dicas de ouro, né? Anotar esses alimentos que eu vou dar essa listinha, então. Para quem é yin, quais são os alimentos mais indicados, né? E vai depender, lembrando que vai depender da forma de preparo. Né? Se eu dou os desequilíbrios, então se eu descobrir que eu tenho muito desequilíbrio yin, mesmo sendo yin, né? Aí eu tenho que trabalhar o tipo de preparação que nem da abobrinha que eu falei. Por exemplo, o que é yin? É bom sempre comer abobrinha, é um alimento bom. Só que daí, no caso, não. Se eu tiver desequilíbrio, eu preferi comer ela crua, não refogada. Aliás, comer ela refogada, não crua, é o contrário. Tá? A abobrinha. Açúcar mascavo é um alimento bom, alho, chá de erva doce é bom para pessoas de yin, né? Café, chocolate. Então, os yin, eles se beneficiam com chocolate. Só que, cuidado, é por isso que eu vou estar comendo chocolate, porque senão eu posso desequilibrar em excesso, né? Eu vou ter tendência... Eu vou ter tendência a gostar mais de chocolate. Olha. Né? Frango é um alimento bom para yin, melhor do que carne, porque que nem tu falou do peso dela, da gordura, né? Mandioquinha, manteiga, pão integral, verduras refogadas, geralmente trabalham bem essa questão do yin. Quem é yang, alguns alimentos que são essenciais para o equilíbrio, né? Chá de camomila, laranja, fruta da laranja, limão, maçã, mamão, massas integrais, pão branco. Aí o yang já pode pão branco, porque ele é mais pro salgado, né? Se ele tiver equilibrado. Porque o yang, por exemplo, o yang que tem a obesidade, ele pode ser o yang do livro, ele fala yang gordo com obesidade, né? Aí ele vai ter que baixar um pouquinho esses salgados, porque tá demais. Tá comendo, não é porque ele pode comer salgado que ele vai comer demais. Olha só. Perfeito. Chocolate do yin. Eu posso ser o yin gordo, o yin obeso, porque eu tô comendo muito chocolate. Então eu tenho que só aprender a quantidade, né? Pro yang, então pode branco normal, né? Sem ser integral. Pepino é um alimento bom também. Queijos amarelos e sal com moderação. Porque ele é mais pro salgado. E como na Ayurveda tem também os antídotos na Ayurveda, a gente chama dos antídotos, que são os neutros, né? Do yang e do yin, yang também tem os neutros que chamam. Se a gente não sabe quem que eu sou, quais os alimentos que são, eu posso usar esses neutros que daí eu vou estar me dando bem, né? Neutro, então, arroz branco, não vai influenciar em nada. Azeite, batata, beterraba, cenoura, ervilha, feijão, mamão e queijo Minas, queijo branco, não vai influenciar muito nessas questões. Olha só, é os coringas, né, Marise? São alimentos. É os coringas.
Uhum. Exatamente. Tem muito mais, né? Podia ficar falando até amanhã, que tem muito mais. Temos 5 minutos. Podemos convidar aí o pessoal a trazer mais perguntas? E quem tiver perguntas pode aproveitar o momento, né? Tá? Então, quem está aí conosco ao vivo, tiver dúvida, aproveite que o momento é agora. Temos 5 minutos. A Marise aqui se colocando à disposição, então tragam suas perguntas. Marise, Só vou, só vou. eu queria ver contigo assim, nós, no caso, mulheres, na questão da menstruação, né, ali do período pré-menstrual, a gente pode entrar no desequilíbrio ali naquele momento também, né? Fica muito mais Até, yin, né? Ou yang, sim. quem já é. Por exemplo, quem é. Deixa eu achar aqui, já digo, tem até uma coisinha da menstruação, aqui, na menopausa. A menopausa é um desequilíbrio do yin, no caso, né? Eles dizem. Então, a pessoa que está Ah, na fase da menopausa pode estar trabalhando com alimentos yang, para melhorar um pouquinho essas sensações que ela vai sentir no período, né? os desconfortos, calorões, né? Sim. Eu me lembro que eu tinha uma colega que estava entrando para a menopausa, ela tinha uns calorões que ela ficava toda vermelha, assim, parecia que ia desmaiar. Esse é o desequilíbrio do yin, né? Então, ele tem que, nesse período, a gente pode trabalhar alimentos yang para melhorar, trazer o equilíbrio, né? Por exemplo, Uhum, quem é de yang, geralmente sofre de constipação do uhum. intestino, né? Olha Então, a só. gente pode estar trabalhando alimentos yang, yin, ao contrário, alimentos yin, para poder equilibrar esse yang que está desequilibrado a ponto de causar constipação. Uhum. Ah, então a constipação tá ligada, é quem tem mais elemento yang, é isso? Mais energia Exatamente, é o desequilíbrio, porque na verdade tem que estar normal, mas se eu estou sentindo constipada, é o desequilíbrio certamente de yang. Então eu tenho que trabalhar alimentos de yin para poder restaurar o equilíbrio. Uhum, perfeito. E é bem ligado àquela questão, né, Marise, ali, a questão não, as características que tu falou do Yang, né, que é os calorões, né, é aquela pessoa muito extrovertida, né, então a pessoa pode, Sim, nesse teste, já perceber muitas coisas. sim, já percebe muitas coisas. A gente pode ir trabalhando pouco a pouco, assim, os desequilíbrios isolados. Uhum. A gente pode ir trabalhando os desequilíbrios isolados, né, e vai melhorando, e assim a gente vai trabalhando, né, passa trabalhando os desequilíbrios, né, tanto de um quanto de outro, e a gente se conhecendo, que nem eu falei, aí a gente acaba nos aceitando que tem algumas características que vão ficar ali, então, todo mundo vai ter preguiça, vai ser agitado, mas tudo no seu equilíbrio. É. Marise, vamos falar um pouquinho. Tu tem o teu canal no YouTube, né? Onde tu traz dicas. E Qual é o teu canal? todas as lives também eu coloco ali, tem receitas práticas também, Nutri Marise Bardi, tem o canal do Aham. YouTube, todas as receitas, tem o Instagram e o Facebook Nutricionista Marise Bardi também. E tu tá atendendo online e Atendendo presencial? online e presencial também. Uhum. E aí tu traz todo esse estudo, Marise, para ajudar a pessoa a buscar equilíbrio aí da raiva, da timidez, da preguiça, Sim. tudo com o auxílio da alimentação. A gente utiliza como ferramentas, né? Faz aquela nutrição, né, básica que a gente sempre faz, e a partir dali, conforme a pessoa vai tendo o processo do tratamento, a gente vai incluindo essas ferramentas para ir trabalhando, né? Isso a gente pode usar como ferramenta complementar. Sim, e tu ajuda ela através desse teste, ela se conhecer, conhecer os Sim. padrões dela, se ela é uma pessoa que engole mais sapo, uma pessoa que é mais, enfim, sai E falando fala tudo mais. que vem na cabeça. Só para lembrar o pessoal, Perfeito. então, que tem esse livro, ó, quem quiser saber mais, né, da dieta do Yin e do Yang, o pessoal pode acessar o livro, tem fácil para baixar. E ali também tem o teste, e o pessoal também pode fazer o teste mais completo ali. Marise, temos um minutinho. Quem quiser saber se é mais yin, se é mais yang, pode entrar em contato contigo. Ó, já Uhum, vai pode. 26 segundos. Então, procure a Marise. Agradeço. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.
Que bom, gratidão, Marise. Então, para quem quer se autoconhecer e saber como usar o alimento a seu favor, procure a Marise Bart. Ela vai trazer todo esse estudo. Obrigada. Muito Obrigada a obrigada. todos por terem vindo. Obrigada. Beijo. Boa semana. Boa semana.